Qual a melhor forma de se ler a Bíblia? Vamos contar a história e facilitar sua leitura. Você já quis ler a Bíblia, mas não sabia por onde começar? Ou talvez tenha tentado e se sentiu perdido em meio a tantos livros, histórias e linguagens antigas? Vou te dar um roteiro prático, passo a passo, para ler a Bíblia de forma cronológica e histórica, entendendo cada parte sem se perder no caminho. Prepare-se para uma aventura que transformará sua forma de ver este livro milenar. A verdade é que a Bíblia pode parecer um desafio, mas com o conhecimento certo, ela se torna uma jornada fascinante. Primeiro, vamos mergulhar na sua história incrível, de onde ela veio, como foi escrita e preservada ao longo dos milênios. Inclui leis, profecias, poesia e sabedoria. Para entender a Bíblia, precisamos primeiro entender sua origem. Mas qual a história da Bíblia e de onde ela veio? Ela não é um único livro, mas uma coleção de 60 livros escritos por cerca de 40 autores diferentes, ao longo de aproximadamente 1500 anos. É como uma pequena biblioteca divina. Os primeiros textos, como a Torá, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio começaram a ser compilados por volta de 1400 a.C. Mas muitos de seus relatos eram transmitidos oralmente por séculos antes disso. Começado pelo Antigo Testamento, a maior parte foi escrita em hebraico, com algumas partes em aramaico. A organização e canonização. O reconhecimento como divinamente inspirados dos livros do Antigo Testamento ocorreram gradualmente, consolidando-se por volta do século V a.C. Escrito em grego koiné, o Novo Testamento foi redigido principalmente no século I depois de Cristo, logo após a vida, morte e ressurreição de Jesus. A coleção de livros do Novo Testamento levou cerca de 300 a 400 anos para ser finalizada e se concentra na vida e nos ensinamentos de Jesus, nos evangelhos, na formação e expansão da igreja primitiva, nos Atos dos Apóstolos e em cartas que explicam a doutrina cristã. Entre o Antigo e o Novo Testamento há um período de aproximadamente 400 anos, conhecido como período intertestamentário. Nele, a cultura grega se espalhou e novas potências surgiram, preparando o cenário político e cultural para a vinda de Jesus. O Novo Testamento levou cerca de 300 a 400 anos para ser finalizado. Líderes da igreja se reuniram em concílios como o de Niceia e o de Cartago, para decidir quais livros seriam incluídos. Atos dos Apóstolos. Estas cartas explicam a doutrina cristã e orientam as comunidades às epístolas de Paulo, Pedro, João e outros, culminando com o livro profético do Apocalipse. Lucas, sendo médico, tem um olhar cuidadoso para os detalhes. Sua linguagem é mais acessível e filosófica, preparando seu coração para o restante. Efésios fala sobre a unidade da igreja e a vida cristã em comunidade, enquanto Filipenses é uma carta de alegria e encorajamento, mesmo em meio às dificuldades. É crucial para conectar as duas partes da Bíblia. É a ponte perfeita entre os evangelhos e as epístolas. Você verá como os primeiros cristãos viveram e espalharam a mensagem. Gênesis narra a criação, a queda da humanidade, o dilúvio e a história do povo de Israel desde a criação do mundo. Passa pelos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, a saída do Egito, a conquista da terra prometida, a formação dos reinos de Israel e Judá, o exílio e o retorno. Ótimo para aplicar na sua vida. Entender a lei e o plano de Deus para seu povo é vital. Leia com calma. A regularidade constrói o hábito e aprofunda seu entendimento. Foque na mensagem principal de esperança e na vitória final de Cristo. Estude conteúdos bíblicos online ou físicos, com aplicativos de estudo, e pesquise no Google. Pergunte-se: o que isso me ensina sobre Deus? O que isso me ensina sobre mim? Como posso aplicar isso na minha vida hoje? Discutir a Bíblia com outras pessoas enriquece muito a compreensão e traz novas perspectivas. Uma jornada que pode transformar sua vida, oferecendo sabedoria, consolo e direção, com o roteiro que apresentaremos. Você tem as ferramentas para começar e continuar entendendo a rica história e a mensagem atemporal que ela contém. Você entenderá o porquê de tudo, a origem do pecado e a promessa de um Salvador. Milhares de manuscritos antigos confirmam a fidelidade da transmissão dos textos originais até os dias de hoje. Ela é considerada a explicação mais completa da doutrina cristã, abordando temas como pecado, graça, fé, justificação e a vida em Cristo. Peça a Deus sabedoria para entender o que você está lendo e para aplicar em sua vida. Pode ser densa, mas é essencial para entender o significado da vinda de Jesus. Ela nos ensina a nos relacionar com Deus de forma autêntica. Esqueça a ideia de ler do Gênesis ao Apocalipse de uma vez.
Tenha um plano e ferramentas de apoio como um caderno para anotações e um aplicativo de Bíblia que podem ser ótimos aliados. Vamos fazer isso de forma inteligente. Essa jornada de escrita e compilação, com a preservação através de cópias cuidadosas e a tradução para diversas línguas, é um testemunho da resiliência e da importância da Bíblia ao longo da história. Agora que entendemos um pouco da história, vamos ao que interessa. Como ler a Bíblia de forma que você não se perca e realmente entenda cada parte em seu contexto. Para facilitar a sua leitura, deixamos na descrição do vídeo o roteiro com sugestões dos versículos por onde começar a ler a Bíblia, na sequência dos nossos comentários. Fase 1. Prepare-se. Escolha uma boa tradução. Para começar, recomendo uma tradução moderna e de fácil leitura, como a Nova Versão Internacional, a Nova Almeida Atualizada ou a Nova Versão Transformadora. Ela apresenta Jesus de forma profunda e pessoal, focando em sua divindade, nos milagres e ensinamentos essenciais sobre amor, fé e vida eterna. Vamos ao roteiro cronológico e contextualizado. Comece por aqui, o início e a base da fé, jornada de Jesus e os fundamentos. Embora não seja o primeiro livro na Bíblia, o Evangelho de João é o ideal para se iniciar. Após João, leia o Evangelho de Lucas, ele é o mais detalhado e cronológico dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, apresentando a vida de Jesus de forma mais completa, desde seu nascimento até sua ascensão. Escrito pelo mesmo autor de Lucas, Atos dos Apóstolos narra a fascinante história do início da igreja e a expansão do Evangelho após a ascensão de Jesus. É a ponte perfeita entre os evangelhos e as epístolas. Você verá como os primeiros cristãos viveram e espalharam a mensagem. Fase 2. As cartas e a doutrina, entendendo o significado da nova aliança. Carta aos Romanos. Esta carta de Paulo é fundamental. Carta aos Efésios e Filipenses. Estas cartas menores de Paulo são mais práticas e edificantes. Carta aos Hebreus. Este livro explica como Jesus cumpriu as profecias e rituais do Antigo Testamento, mostrando a superioridade da nova aliança em Cristo. Fase 3. As origens e a história antiga, compreendendo o passado. Gênesis. Agora que você tem uma base sólida sobre Jesus e a nova aliança, volte ao início. Êxodo. Acompanhe a libertação do povo de Israel do Egito, a entrega dos 10 mandamentos e a construção do tabernáculo. Josué e Juízes. Estes livros narram a conquista da Terra Prometida e os períodos de liderança dos juízes, revelando os ciclos de obediência e desobediência do povo de Israel. Fase 4. Sabedoria e poesia. O coração da fé. Salmos. Intercale sua leitura com os salmos. Eles são poemas e cânticos que expressam todas as emoções humanas: louvor, súplica, tristeza, alegria. Provérbios, repleto de sabedoria prática para o dia a dia. Este livro aborda temas como ética, dinheiro, relacionamentos e tomada de decisões. Fase 5. Profetas e o fim. Visão abrangente. Profetas maiores, Isaías e Jeremias. Estes livros são mais densos, mas contêm profecias importantes sobre a vinda de Jesus e o plano de Deus para o futuro. Apocalipse. O último livro da Bíblia é profético e simbólico. Não se preocupe em entender cada detalhe de primeira. Dicas para uma leitura significativa. Independentemente de onde você esteja na sua leitura, estas dicas são ouro. Consistência é a chave. É melhor ler um pouco todos os dias, 1 ou 2 capítulos, do que muito de uma vez e depois parar por semanas. Contexto é tudo. Não leia versículos isolados. Sempre procure entender o que o autor estava querendo dizer no parágrafo ou capítulo em que o versículo está. Pesquise e reflita. Se uma passagem for difícil, anote a dúvida. Reze. Converse com Deus usando a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Conecte-se. Se possível, participe de um grupo de estudo bíblico. Ler a Bíblia não é uma corrida. É uma jornada. Não desista, permita-se explorar estas páginas sagradas. Tenho certeza de que você ficará surpreso com o que vai descobrir. O que achou deste vídeo? Coloque nos comentários se está animado para iniciar a sua leitura. Esperamos que você se anime em iniciar a sua leitura para entender melhor a história de Jesus e todos os seus preciosos ensinamentos. Você não precisa ser religioso para ler a Bíblia e aprender com ela. Basta querer se conectar com Deus. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso ajuda a chegarmos a mais corações que queiram aprender a entender a história de Jesus. Compartilhe com alguém que também precise desse guia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.